A gente conversa aqui ao vivo com a governadora Fátima Bezerra para falar exatamente sobre isso. Governadora, muito boa tarde para a senhora. A gente já agradece aqui a gentileza de nos atender. A gente sabe que tem sido uma rotina muito corrida para os gestores públicos, para o governo, para as prefeituras. E aí a gente já queria saber o seguinte, o anúncio de leitos, ele já tem alguns dias. Quando esses leitos vão chegar? A gente tem aí essa situação de que são necessários para ontem, né? A gente já tem essa situação de que já está faltando leito, já tem mais gente esperando do que o leito disponível. Quando é que esses leitos anunciados chegam? Boa tarde. Boa tarde, governadora. Boa tarde, Murilo, Lucas. Boa tarde para os que nos assistem nesse exato momento. Veja, Murilo, eu primeiro diria que, graças ao trabalho incansável que o governo do estado fez, né, nós é quem temos segurado a assistência aos pacientes com Covid no Rio Grande do Norte. E é nosso dever. Eu traduzo. Foram mais de 600 leitos entre clínicos e críticos instalados nesse período de enfrentamento à pandemia, o que equivale, inclusive, a mais de 4 hospitais de campanha. Fizemos, inclusive, investimentos na nossa rede própria, o que está possibilitando que agora, nessa nova fase, infelizmente, de recrudescimento da pandemia, a gente tenha que abrir novamente mais leitos para atender aos pacientes com Covid no Rio Grande do Norte. De outubro até dezembro, eu tenho os números aqui, Murilo, foram 104 leitos para pacientes com Covid no Rio Grande do Norte que nós oferecemos. E agora, nesse momento, nós estamos instalando, ao longo dessa semana, mais 64 novos leitos de UTI. Giselda Trigueiro, 13. São Gonçalo, hoje mesmo, já em tratativas lá com a Prefeitura de São Gonçalo, o governo vai entrar com o custeio, inclusive com equipamentos, 10 novos leitos lá no Belarmina Monte. Macaíba, mais 4 leitos. Nós vamos no João Machado, mais 6 leitos. Nós vamos reabrir na Polícia Militar 10 leitos para pacientes com Covid e tem os 10 leitos do Hospital de Campanha de Natal, que já foram abertos, inclusive, né, com a colaboração do governo do estado, porque assim exatamente deve ser. Então, respondendo concretamente a você, ao longo dessa semana, são 64 novos leitos de UTI. Hoje mesmo pela manhã já fiz contato com o ministro da Saúde, Pazuello, dizendo a ele da situação dramática aqui no Rio Grande do Norte, ao mesmo tempo que solicitando do ministro apoio no sentido de mais 20 kits de leitos de UTI para que a gente possa continuar a expansão de novos leitos a partir exatamente da semana que vem. Agora, quero aqui chamar a atenção da população do Rio Grande do Norte. Não se iludam, não se iludam. Não basta só abrir leitos de UTI. Não basta. O mundo inteiro está comprovando que as medidas sanitárias são imprescindíveis para a gente conter a transmissibilidade da doença. Foi nesse contexto que, na sexta-feira, me reuni com os chefes de poderes do meu estado, presidente da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado, do Poder Judiciário, Procurador-Geral de Justiça, Defensoria Pública da União, para dizer a eles da necessidade imperiosa de medidas mais restritivas
para conter exatamente o avanço. Já aproveita essa deixa, governadora, por favor, para a gente aproveitar o tempo aqui. A senhora fala das medidas restritivas, inclusive que estão sendo discutidas, a importância de chamar outros poderes a essa discussão, até em busca de apoio. E na semana passada, o governo colocou em decreto recomendações. Não é o momento, e aí essa pergunta a gente faz aqui, lembrando do seguinte: não cabe à InterTV Cabugi dizer o que deve ser feito, em quando deve ser feito. Isso aí é baseado em ciência, que é a ciência que tem embasado, inclusive, na maior parte das vezes, as decisões do poder público. E aí a pergunta que a gente faz para a senhora, com aquilo que já está diante do governo do Estado, diante da ciência, apresentado pela ciência e em parceria com outros poderes, não é o momento de medidas ali, de determinação por parte do governo do Estado, não apenas recomendação? Veja bem, Murilo, explicando a você, a recomendação, meu querido, porque isso está na jurisprudência pacificada pelo Ministério, pelo Supremo Tribunal Federal. Ô Murilo, é só você lembrar, vocês noticiaram isso ano passado. Nós recorremos ao Supremo na época para que nós pudéssemos tomar medidas no âmbito do funcionamento, por exemplo, de comércios, bares e serviços no âmbito municipal. E essa competência, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, é do município. É do município. Mas o governo já colocou diante dos decretos estaduais a proibição de eventos, por exemplo. Sim, colocamos exatamente isso. E é isso que nós temos feito. Eu quero só aproveitar, até para, tá entendendo, esclarecer isso de uma vez por todas. Essa competência é dos municípios. Você lembra, por exemplo, que o ano passado nós editamos decreto fazendo um alerta à sociedade, alerta aos municípios que era preciso tomar medidas mais restritivas, proibindo, inclusive, a realização de festas, de eventos, de réveillões. Por quê? Porque naquele momento nós já tínhamos o crescimento da pandemia em curso. Você lembra que os próprios ministérios públicos do meu estado entraram, Murilo, com ações na justiça, mas infelizmente não tiveram êxito. Por quê? Porque prevaleceu a prerrogativa no âmbito dos municípios, porque a competência é deles. Então é nesse contexto que eu quero aqui mais uma vez conclamar os prefeitos, para que juntos, de mãos dadas, a hora é de colaboração, é de união. A hora exige atitude, exige a adoção de medidas mais restritivas. Eu não estou aqui em nenhum momento desconhecendo que o setor de entretenimento foi sim um dos setores mais afetados no contexto dessa pandemia. Por isso que tivemos, inclusive, a sensibilidade de o ano passado e esse ano ter prorrogado a redução de 50% do ICMS nas contas de energia desses setores, assim como desburocratizar e ampliar o acesso ao crédito através da AGN. Agora, nós estamos tratando aqui de uma pandemia que, infelizmente, voltou a crescer de novo, de uma pandemia, inclusive, que está trazendo um dado preocupante, que é a mutação do vírus que chegou no Rio Grande do Norte. Então, eu não vou iludir a população do meu estado, dizendo que basta apenas de um lado abrir leitos, que isso vai ser resolvido, ou ficar receitando remédios, procedimentos que não têm até hoje eficácia comprovada por parte exatamente das instituições de maior credibilidade da ciência no Brasil e no mundo. Governadora, então, eu até aproveito para que a senhora tocou nesse ponto e tem tudo muito a ver com a relação com os municípios. Me permita aqui rapidamente. Como é que andam as conversas entre o governo do estado e especificamente Prefeitura de Natal? Porque há momentos em que vem ali da Prefeitura de Natal
uma crítica, algo assim, aí o governo responde. Em algum momento, há um momento para sentar e dizer, vamos fazer a mesma coisa e vamos entrar em acordo? Isso já foi feito ou tem a perspectiva para ser feito a partir de agora? Isso sempre foi feito, o tempo todo. Até porque o que me move aqui é a responsabilidade que eu tenho na condição de governadora, em primeiro lugar, cuidar da saúde, preservar a vida do povo potiguar. Um governo que tem dialogado com todo mundo. Ainda sexta-feira, repito, me reuni com os chefes de poderes, todos eles, unânimes, em dizer, governadora, é necessário sim essas medidas mais restritivas. O quadro está se agravando e a senhora tem todo o nosso apoio. Os ministérios públicos idem. Ainda sexta-feira pela manhã, me encontrei com o prefeito de Natal e dizia para ele da importância dessas medidas, que era necessário, importante ele estar na reunião às 14 horas, que eu fiz com os prefeitos da região metropolitana e das cidades polos. Infelizmente, o prefeito não veio. Até porque Natal, nesse momento, e a região metropolitana, é exatamente a área mais dramática. É exatamente a rede de assistência à saúde que o Estado organizou ao longo desse enfrentamento à pandemia, que inclusive está começando a acudir os pacientes de Natal e da região metropolitana, porque nós estamos tendo que transferir, inclusive, pacientes aqui para outras regiões do Estado. Então, assim, Murilo, eu quero aqui dizer, parabenizar, porque São Gonçalo já editou decreto, Extremóis já fez, Ceará-Mirim, inclusive, está fazendo um decreto até mais duro, e é necessário. Macaíba está editando o decreto. Parnamirim confirmou que vai editar o decreto também. E eu espero que o prefeito de Natal faça o mesmo. Faça o mesmo. Porque não vamos iludir a população. Achar que apenas com a obrigatoriedade do uso da máscara nós vamos conter essa pandemia. Governadora. É necessário medidas mais restritivas para a gente conter a aglomeração. João Pessoa acaba de adotar lá, em parceria com o governo do Estado, as mesmas medidas que eu estou propondo aqui, de restringir, Lucas, o funcionamento dos bares e restaurantes só até 10 horas da manhã. 10 horas da noite, né, governadora? Eu queria aproveitar, governadora, desculpe interrompê-la, Ranieri falando aqui. Lucas parece, mas é Ranieri que está hoje aqui. Não, tem nada não. Eu queria questioná-la, depois que essas medidas de restrição são tomadas, é preciso também que as forças de segurança atuem na fiscalização. Isso. Eu queria primeiro perguntar o seguinte, se em algum momento o governo admite que faltou fiscalização nos últimos meses para as aglomerações que a gente viu, infelizmente, desde o fim de ano, Natal e algumas também agora no Carnaval mais recentemente. Primeiro, se o governo admite que faltou fiscalização em algum momento e daqui em diante o que vai ser feito para que essa fiscalização aconteça, para que a gente, claro que a gente conta aqui com o bom senso da população para que não aglomere, mas entendo a aglomeração, sempre tem as pessoas que decidem desrespeitar. O que é que o governo, as forças de segurança pretendem fazer para evitar que isso aconteça? Não, veja bem, claro que nós temos 167 municípios e é evidente que é um desafio. Você está presente em todos, né, os 167 municípios. Agora, quero aqui dizer de forma muito clara, vocês inclusive têm noticiado, não faltou fiscalização. O Pacto pela Vida ao longo de todo esse período significa o quê? As nossas forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, bombeiros, ali junto com as prefeituras, com as guardas municipais, com a vigilância sanitária. Vi do exemplo de Pipa agora, quando nós colocamos exatamente para o prefeito a necessidade imperiosa dele baixar o decreto disciplinando o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, os bares e restaurantes, para que a Polícia Militar pudesse exatamente chegar junto, e chegamos. E aquelas aglomerações simplesmente não foram mais vistas. Então, é disso que se trata. Eu quero aqui, mais uma vez, fazer um apelo no sentido de que cada um de nós façamos a nossa parte. Eu volto aqui a dizer, a Justiça do meu Estado e o Supremo Tribunal Federal
determinou que as medidas que dizem respeito ao funcionamento de comércios e serviços têm que ser dos prefeitos. Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou tomando medidas no sentido de dizer, é preciso adotar urgentemente essas medidas restritivas. Eu nunca me omiti, nem eu nunca vou me omitir. Essas coisas não saem da minha cabeça. Isso tem um fundamento científico, tem um embasamento exatamente da ciência do nosso comitê, que está dizendo o seguinte, Murilo e Ranieri, está dizendo o seguinte, que ou se cria essa consciência coletiva, e aí as autoridades públicas não se omitindo, não fugindo das suas responsabilidades, e tendo a coragem de tomar medidas, inclusive, que podem ser antipáticas, e aí chamar a sociedade para que a gente possa evitar as aglomerações, porque senão nós vamos ter o mês de março mais dramático da história da pandemia no Rio Grande do Norte e no Brasil. Governadora, então, para a gente aqui avançar... há muito tempo e que estamos lutando por vacinas. Mas, infelizmente, exatamente sobre isso, governadora, que a gente tem um anúncio da semana passada por parte do Ministério da Saúde de chegada de novas vacinas ao Rio Grande do Norte na próxima quarta-feira. Só que nesse primeiro anúncio não tinha quantidade, que tipo de vacina seria, horários e tal. Isso avançou? Está confirmado? Nesse contato com o governo federal, o governo do Rio Grande do Norte já tem aí mais detalhes sobre essa chegada? Está confirmado para quarta? Olha, veja bem. Está indicado exatamente para quinta-feira. Quinta-feira. Ainda hoje pela manhã, aqui no Fórum dos Governadores, nós fizemos contato com o Ministério da Saúde. Aliás, eu inclusive estou cobrando o envio das doses de vacinas para as comunidades indígenas do Rio Grande do Norte, Murilo, que até hoje não chegou. Isso é um absurdo. É uma falta de humanidade para com as comunidades indígenas do Rio Grande do Norte. Até hoje não veio. Você veja, a gente está aqui no Rio Grande do Norte, ainda estamos na fase de iniciar o processo de vacinação das pessoas a partir de 90 anos. É claro, Murilo, que se o processo de vacinação no nosso país, cuja responsabilidade de garantir a distribuição dessas vacinas é do governo federal, estivesse funcionando a contento, nós não estávamos passando por esse momento dramático que nós estamos vivendo com os hospitais superlotados. Então, o que eu quero aqui adiantar é que está previsto para quinta-feira uma nova remessa, ao mesmo tempo em que o governador Wellington Dias, que é quem coordena a questão da saúde, da pandemia, junto ao governo federal, está em tratativas com os laboratórios para que os estados possam diretamente fazer a compra dessas vacinas, agora, evidentemente, que com o apoio do Ministério da Saúde. De forma que eu quero aqui, mais uma vez, também, conclamar a população, como temos cobrado, né, do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado. A pauta mais urgente nesse momento é vacina, é acelerar. Murilo, nós temos 3.500.000 habitantes no Rio Grande do Norte. Sabe quantas pessoas nós vacinamos até o presente momento, Murilo? 81.000 pessoas. Isso por falta de quê? De coordenação do governo federal. Falta eficiência por parte do governo federal, que começou esse processo de vacinação muito tardio. Então, assim, meus amigos e minhas amigas, eu quero aqui, com muita serenidade, conclamar os prefeitos e prefeitas que urgente, é para ontem, tenham atitude, baixem o decreto. Se vocês querem tomar medidas, inclusive mais restritivas, que tomem. Adotar toque de recolher, por que não? É fundamental que façam isso, porque não adianta achar que abrir
leitos de UTI, só abrir leitos de UTI vai resolver. Não vai resolver de maneira nenhuma. Termino, portanto, dizendo que os prefeitos e prefeitas que ainda não fizeram os decretos, façam os decretos adotando essas medidas mais duras, assim como parte da população, Ranieri, que ainda insiste em ignorar as recomendações, promovendo aglomerações e contribuindo para o aumento dos casos mais graves. É preciso que a população entenda que, nesse momento, a luta é pela vida e que todos nós devemos fazer a nossa parte. O governo do Estado está fazendo a sua parte. Que os prefeitos e prefeitas façam a sua parte e que a população colabore, se cuidando e não aglomerando de maneira nenhuma, para que a gente supere, se Deus quiser, esse momento difícil da pandemia que nós estamos atravessando. É isso. Governadora Fátima Bezerra, mais uma vez agradecer aqui a gentileza da senhora, a reserva do seu tempo para conversar aqui com o público do RN1. Uma ótima tarde para a senhora e bom trabalho.